Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez entrar na sua casa com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior. Hoje nós temos um programa pela qual vamos estudar uma página do livro Conduta Espírita. Eu gosto muito desse livro, é um livro do Valdo Vieira, não teve a participação de Chico Xavier, mas é do espírito de André Luiz, falando um pouquinho do comportamento que nós devemos ter na condição de espírita. Vamos estudar hoje no templo. Mas antes, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, saudamos o nosso telespectador amigo que toda semana está sintonizado pela TV Mundo Maior, a qual agradecemos, mandamos um abraço a todos os seus funcionários, ao André Marosso, que dirige essa instituição. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos inspire em mais este programa. É verdade que a Casa Espírita é um pronto-socorro, é uma escola, ela é algo que vem trazer para nós um conhecimento grande sobre a vida. Mas nós temos que ter alguns comportamentos dentro de uma casa espírita. Vamos ver um pouquinho o que André Luiz nos ensina sobre isso. Hoje nós vamos ver o capítulo 11º, intitulado No Templo, quando o Espírito Amigo nos informa: entrar pontualmente no templo espírita para tomar parte das reuniões, sem provocar alarido e perturbações. O templo é local previamente escolhido para encontro com as forças superiores. Então, a casa espírita é aquele lugar que nós vamos entrar respeitosamente. Ali tem muitos espíritos sofredores que são trazidos para o tratamento. Então, nós devemos ter uma participação bem discreta. Chegarmos na casa espírita, cumprimentarmos com muito carinho os nossos companheiros, e depois de cumprimentar, procurarmos sentar num canto, ouvirmos a música que geralmente a Casa Espírita oferece para as nossas meditações, fazermos uma prece pelos espíritos que ali estão em tratamento. Então nós precisamos ter um comportamento diferente, não é? Então, um centro espírita não pode ser como um campo de futebol, como uma festa, num clube, onde nós vamos entrando e é aquela folia, aquela algazarra, aquelas conversações altas, aquelas conversas sem nexo, aquelas conversas do cotidiano. Não, nós temos que aprender a ter um comportamento diferenciado, já que nós estamos ali num pronto-socorro. Devemos ter muita alegria. Não quer dizer que a pessoa vai chegar a uma casa espírita e vai ficar com cara feia, porque cara feia é sinônimo de seriedade, não é nada disso. Nós vamos chegar com muita alegria, porque a casa espírita é a casa de Jesus. Então nós vamos chegar com alegria, com euforismo, porque vamos encontrar a mensagem do Evangelho, mas ao mesmo tempo também sendo ponderado nas nossas ações, nas nossas conversas. É isso que André Luiz nos chama a atenção quando nós chegamos a uma casa espírita. André Luiz nos transmite algumas normas, alguns conceitos que cabe naturalmente a cada um de nós seguirmos ou não. E a pontualidade, ela não serve apenas num templo espírita. Ela serve no nosso local de trabalho, ela serve quando assumimos um compromisso social, ela ajuda-nos onde nós nos encontramos, a não atrasarmos também a vida do outro, a não prejudicarmos o tempo do outro. Então, esta pontualidade nós não devemos entendê-la e vivenciá-la apenas e tão somente dentro de um templo religioso, mas pautarmos toda a nossa vida. Continua André Luiz: dedicar a melhor atenção aos doutrinadores, sem conversação, bocejo ou tosse bulhenta,
para que seja mantido o justo respeito ao lar da oração. Os atos da criatura revelam-lhe os propósitos. Então nós vemos isso, não é? O que nós já havíamos comentado, a questão das conversações. Há uma coisa aqui que ele fala que eu chamo a atenção, o bocejo. Muitas pessoas entram numa casa espírita, começam a bocejar e cada vez bocejando mais. E há muitas pessoas que falam que estão doando energia. É verdade, ele está doando energia, mas de uma maneira desequilibrada. Então, nós temos que procurar nos reter, porque quando nós bocejamos, nós lagrimejamos. E isso é doar uma energia de maneira inconsciente. Então, nós precisamos doar uma energia conscientemente, pela prece, pela paz no coração. Então, nós temos que ter uma postura dentro da casa espírita. Isso é muito importante. Então, no começo, nós temos que reter o bocejo, procurar não ficar bocejando, porque o nosso bocejo não é de sono. Porque até chegar à casa espírita, nós não estávamos bocejando. Isso aqui é um pouco das energias que nós temos. É um pouco daquela troca de energia, onde entramos mais ou menos com uma certa perturbação e encontramos um ambiente rarefeito, com uma energia positiva. Então é esse contraste vibratório que nos traz essa condição. Então nós temos que sentar, acerenar, fazer uma prece, permitir que os bons espíritos se aproximem de nós. Então tudo isso é um comportamento, é o chamado educação mediúnica que nós devemos ter num comportamento a uma casa espírita. Continua André Luiz. Evitar aplausos e manifestações outras, as quais, apesar de interpretarem atitudes sinceras, por vezes geram desentendimentos e desequilíbrios vários. O silêncio favorece a ordem. Há uns aplausos só quando necessário mesmo, talvez o mínimo possível, não é? É normal que às vezes nós gostamos de homenagear, por exemplo, um palestrante com aplausos, não é? Mas nós devemos evitar o máximo possível, porque o aplauso nós sabemos que ele traz algumas coisas. Por exemplo, deixamos o orador envaidecido, nós podemos colocar um trabalhador a se perder. Então, os aplausos, a nossa colocação de ficar muitas vezes ostentando uma pessoa no sentido de que ela muitas vezes é maior do que ela pensa ser, e tudo isso vem atrapalhar sobremaneira a sua condição espiritual. Continua André Luiz. Com espontaneidade, privar-se dos primeiros lugares no auditório, reservando-os para visitantes e pessoas fisicamente menos capazes. O exemplo do bem começa nos gestos pequeninos. Aqui, na verdade, tem uma parábola de Jesus que fala sobre isso, não é? Quando você for convidado para uma festa, você nunca sente nos primeiros bancos, porque pode vir um senhor e dizer, olha, tem aqui algumas pessoas mais importantes do que você e aqui está reservado para elas. Sentem lá atrás. Então, continua a mensagem dizendo, quando você for para uma festa, senta lá atrás. Se alguém achar que você é importante, eles vão então pedir para você sentar à frente. Numa casa espírita é a mesma coisa. Nós devemos deixar os primeiros bancos para as pessoas que muitas vezes vêm de fora, pessoas de idade, pessoas visitantes, não é? Para que a gente possa dar a oportunidade dessas pessoas também participar. Então, nós temos que ter essa postura, uma postura equilibrada, que deva o trabalhador do bem ter essa ideia, não é? Deixar os melhores lugares para as pessoas que vêm de fora, para as pessoas de idade, enfim, para o outro. E hoje nós já vemos até a lei também convidando-nos às melhores vagas, aos nossos irmãos deficientes, aos nossos idosos. Naquela época, esse livro
da década de 60, não tinha as leis que nós temos hoje. Nós sabemos que, infelizmente, ainda não funciona como deveria funcionar, mas nós já vemos a importância. Nós sabemos a dificuldade, por exemplo, de um cadeirante, dificuldade de se locomover numa calçada, de se locomover na rua. E dentro de um templo religioso também tem as suas dificuldades. Então, lá no núcleo que está sendo ampliado, já tem toda uma estrutura para podermos também albergar estes companheiros que vêm ao nosso encontro em busca de uma mensagem, em busca de uma palavra. Então, que nós possamos, nós, os tarefeiros, nos colocar nos últimos lugares. Como dizia Jesus, é preferível que alguém te convide para sair do último para o primeiro, do que sentarmos na frente e sermos convidados a nos retirarmos, porque ali pode ter uma pessoa mais importante do que nós. Então, o Evangelho, ele é homeopático, mas os seus ensinamentos vêm ao nosso encontro. Continua André Luiz. Coibir-se de evocar a presença de determinada entidade no curso das sessões, aceitando, sem exigência, os ditames da esfera superior no que tange ao bem geral. A harmonia dos pensamentos condiciona a paz e o progresso de todos. Exatamente isso, não é? Nós não precisamos invocar os espíritos superiores. Nós precisamos ter bons pensamentos, é diferente. Então é o nosso bom pensamento, é a nossa conduta reta, é a nossa condição espiritual que nós alcançamos pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, que vai propiciar a presença dos bons espíritos. Então esse é um ponto capital nessa condição. Então é isso que nós precisamos entender. Os espíritos que nos acompanham são os espíritos ligados à nossa forma de pensamento. Então você, quais os espíritos que te acompanham? Você que está aí sentado nos ouvindo. É você que vai fazer essa descoberta. Não precisa ir no guru, numa casa espírita, perguntar para o médium. Nós hoje temos condições de sinalizar. Você está com bons pensamentos? Então você está com bons espíritos. Você está com pensamentos desequilibrados? São os espíritos desequilibrados que estão ao seu lado. Não é mesmo, André Luiz? Convido o pessoal então, André, para participar do Evangelho no Lar conosco. O Evangelho no Lar realizamos todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, pela fanpage. Então você curte a nossa página, facebook.com/André Luiz Vilar, de número, curte e ali na nossa linha do tempo nós iniciamos um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal, um vídeo em direto. E você é o nosso convidado. Nós estamos hoje estudando um tema especial, que é do livro Conduta Espírita, do nosso querido Valdo Vieira, e daqui a pouco retornaremos com o segundo bloco. Não saia daí não, já voltamos. Queridos amigos da TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo hoje está apresentando um estudo sobre o livro Conduta Espírita. Nós estamos estudando no templo como deva ser o nosso comportamento em uma casa espírita. Logicamente, você que não é espírita, isso aqui serve para qualquer lugar onde é um lugar de oração, como nós devemos nos comportar. Vamos dar continuidade, André Luiz? Vamos, porém antes, relembramos aos nossos telespectadores para entrar em contato conosco, mandando a sua mensagem, mandando a sua sugestão, mandando a sua pergunta. Você pode mandar por e-mail, do nosso querido Sérgio, vilarsergio10@gmail.com. O nosso é vilarandré2@yahoo.com.br. E você também pode através do Facebook. Mande a solicitação de amizade para Sérgio Vilar, como está vendo na sua telinha, e a nossa fanpage. Procure por André Luiz Querini Vilar. E não se esqueça, estamos estudando, eu e o nosso querido Sérgio, pelo YouTube, o livro Os Mensageiros. Já estudamos Nosso Lar e agora estamos em Os Mensageiros, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal. Continua André Luiz nos alertando. Acostumar-se a não confundir preguiça ou timidez com humildade, abraçando os encargos que lhe couberem
com desassombro e valor. A disposição de servir, por si só, já justifica os obstáculos. Isso aqui é uma coisa que acontece muito no movimento espírita. As pessoas dizem muitas vezes assim para nós: eu sou tímido. Tímido não é sinônimo de preguiça. Timidez é uma coisa, preguiça é outra. Então as pessoas dizem: eu não venho nos trabalhos porque eu sou tímido. O que tem a ver uma coisa com outra? Eles vão pedir para você falar alguma coisa no trabalho? Você vai ter que se expor no trabalho? Não. Então, as pessoas confundem preguiça com timidez. E dizem: não, eu não vou porque eu sou tímido, eu tenho receio. Não, você não vai muitas vezes porque é preguiçoso, é diferente. Então, é isso que nós precisamos adequar, não é? Saber o que é importante para nós e procurarmos ser honesto conosco mesmo. Eu acho que assim fica mais fácil nós fazermos a nossa corrigenda. Com certeza. Nós todos aqui estamos para o progresso, para efetuarmos e vivenciarmos os preceitos e o postulado de Jesus. Continua André Luiz. Desaprovar a conservação de retratos, quadros, legendas ou quaisquer objetos que possam ser tidos na conta de apetrechos para ritual, tão usados em diversos meios religiosos. Os aparatos exteriores têm cristalizado a fé em todas as civilizações terrenas. Exatamente essa é uma da grande diferença do Espiritismo para, por exemplo, o catolicismo, não é? Nós não cultuamos imagens, não cultuamos retratos. É verdade que às vezes nós temos um retrato no centro de Allan Kardec, às vezes temos um retrato de Jesus, às vezes temos um retrato de Chico Xavier. A casa às vezes tem um retrato do seu benfeitor espiritual, que leva o nome da casa, até aí não tem problema. Nós só temos que tomar cuidado de fazer uma galeria de fotos dentro do centro para não ficarmos cultuando, como sempre cultuamos, a ideia do igrejismo, não é? Aquela ideia das santidades. Não. E sempre colocando que aquelas fotos não é para serem veneradas, é para apenas lembrar algum vulto que é muito importante para nós. Isso é o que André Luiz vem colocar para nós. E é importante mencionarmos também que tem muitas pessoas que nos acompanham que não é espírita, mas se identifica com o programa, com a programação da TV Mundo Maior. André Luiz está falando para um centro espírita, mas respeitamos a Igreja Católica com os seus santos, com os seus quadros, com as suas imagens. Respeitamos a Umbanda, por exemplo. Respeitamos todos os meios religiosos, as quais têm os seus ritos, as quais têm os seus rituais, as quais têm a sua maneira de ser. E continua André Luiz. Oferecer a tribuna doutrinária apenas a pessoas conhecidas dos irmãos dirigentes da casa, para não acumpliciar-se inadvertidamente com pregações de princípios estranhos aos postulados espíritas. Quem se ilumina recebe a responsabilidade de preservar a luz. Lógico, isso aqui é um dos temas importantes de uma casa espírita. Ela só pode convidar um orador, uma pessoa que vai usar a tribuna, que ela tenha certeza que a pessoa não vai disparar uma série de situações que depois fica difícil se corrigir. Então a doutrina espírita, os dirigentes que militam nessa doutrina, que são os presidentes das casas espíritas, os responsáveis pelos departamentos doutrinários que convidam as pessoas para as palestras, tem que saber quem está sendo convidado, tem que saber se a pessoa realmente vai levar um tema que está dentro daquilo que nós apregoamos no movimento espírita, para que amanhã nós não venhamos a ter aí um problema. Então isso é muito importante, essa cautela que os dirigentes devam ter ao convidar alguém para falar, para proferir uma palestra.
Porque como a doutrina espírita é uma doutrina livre e nos dá esta possibilidade, não existe, por assim dizermos, um ritual para você se tornar um orador espírita. Então tem muitas pessoas que às vezes têm boa vontade, têm facilidade para falar e é convidado para expor um assunto numa casa espírita. Então tanto quem recebe quanto quem fala, nós precisamos ter bom senso. Quando falamos num templo espírita, nós temos que falar sobre o espiritismo e sobre o seu corpo doutrinário. Temos que deixar o nosso achismo, o nosso posicionamento pessoal, porque ali nós não estamos falando em nome de André Luiz, ali nós estamos falando em nome do Espiritismo. Então a oratória, ela tem os seus louvores, a oratória tem a sua importância, mas devemos sempre estar vigilantes, porque quando uma pessoa ouve algo e passa a ter aquilo como verdade, e se nós não formos fiéis à mensagem, já paramos para analisar o transtorno que nós não vamos gerar para aquela pessoa? Então, que nós possamos estar conscientes da responsabilidade que nos cabe. E encerra André Luiz nos dizendo: nas reuniões doutrinárias, jamais angariar donativos por meio de coletas, petitórios ou vendas de tômbolas. À vista dos inconvenientes que apresentam, de vez que tais expedientes podem ser tornados à conta de pagamento por benefícios. A pureza da prática da doutrina espírita deve ser preservada a todo custo. Os petitórios nós devemos fazer em caso, como ele diz, bastante extremo. Por exemplo, nós vamos vender um almoço, nós vamos fazer uma campanha, é natural que nós então coloquemos aquilo de uma maneira bastante subjetiva. Ou seja, olha, nós vamos ter um almoço, não é, no dia tal, e falar alguma coisa sobre isso e não ficarmos insistindo, obrigando as pessoas a irem. Não é? Ninguém é obrigado a fazer nada dentro do movimento espírita. Mas também sabemos que sem recurso financeiro ninguém faz nada. Nós estamos fazendo uma construção de 1.800 metros quadrados em Itapira. Então, os espíritos não materializam saco de cimento, não materializa tijolo, não materializa essas coisas. Nós temos que fazer as nossas campanhas para podermos angariar dinheiro. Agora, é verdade que nos tratamentos que nós fazemos, nos trabalhos assistenciais, nós faremos assim de uma maneira subjetiva, não entremos muito de ficarmos o tempo todo falando daquilo que está para angariar dinheiro, não é? Por isso que ele diz que a pureza da prática doutrinária espírita deve ser preservada a todo custo. Agora, dizer também que nós não precisamos de dinheiro não é verdade, mas nós temos que tomar cuidado em criar mecanismo de jogos, não é? De fazermos coisas estranhas, porque isso poderá até nos complicar dentro desse processo doutrinário, e é isso que André Luiz vem trazer para todos nós. E encerra com uma frase que está em Mateus, capítulo 18º, versículo 20º, uma frase de Jesus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. É realmente aquilo que a gente fala sempre dessa mensagem de Jesus, não é? Jesus estará sempre conosco quando o trabalho é sério, quando temos a presença dos bons espíritos. Alguém pode perguntar, mas toda casa espírita, todo templo religioso, ele não é uma casa que automaticamente tem a presença dos bons espíritos? Não. Quem faz a casa no seu ambiente físico, projetando o seu ambiente espiritual, somos nós, pela nossa conduta. Então nós temos ali a seriedade, servimos com amor, estamos ali para ajudar o próximo, os bons espíritos estão. Agora nós estamos ali por vaidade, para querer se aparecer, para querer tirar vantagem de alguma coisa, com certeza nós vamos ter os espíritos inferiores. Convidamos a todos para o nosso Evangelho, todo domingo, às 18 horas, horário de Brasília, pela fanpage. Então você digite facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número,
E na nossa linha do tempo iniciamos um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal, um vídeo em direto. Queridos amigos, vamos encerrando por aqui o programa ABC do Espiritismo. Até a semana que vem. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e tudo sempre. Uma boa semana a todos, que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proteja. Um beijo em seu coração. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.